Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um Crônicas. Eu, o Bruno, lá do Leitor Noturno, com o meu grande parceiro Daniel Scola. Seja bem-vindo, Daniel. Oi, Bruno. Muito obrigado mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre, não só sobre o livro, mas sobre o evento em torno de O Homem que Brincava com Fogo, Deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho, porque o nome do escritor Vá. é complicado de falar, né? Jan, Ma- Jan Soglassa. e exatamente, Jansta Klassa, que vai contar a Esse livro aqui. história de um grande escritor, que é o Stieg Larsson, que é um dos meus escritores favoritos, já falecido, e o Jan Stoklasa pega uma investigação que o Stieg Larsson fazia quando morreu e torna ela um livro pegando os dados da investigação e indo um pouco mais a fundo e dando nome para o culpado que o Stieg Larsson procurava. A investigação é em torno do assassinato do primeiro-ministro da Noruega, que aconteceu em Estocolmo, isso lá nos anos 80, né? O Olof Palme. E, cara, esse é, sem dúvida nenhuma, o livro que eu mais gostei de ler na vida por tudo que ele engloba, assim. É um daqueles livros que eu me emociono de falar, porque ele é sensacional, principalmente porque eu já era fã do Stieg Larsson, né? Ao todo são 6 livros, né? Dos Homens que Não Amavam as Mulheres, mas ele escreve os 3 primeiros e deixa manuscrito a ideia dos 3 últimos que o outro autor encerra. E aí tu pega, vai ler um livro de não ficção sobre um cara que escrevia ficção e escrevia sobre assassinatos, investigações, e descobre que ele era um baita investigador também, né? E, cara, e tudo é fenomenal, além de toda a parte histórica que tem, que a gente vai descobrir o que acontecia na Noruega e nos países nórdicos nos anos 80 ali, que causava todo esse furor, toda essa tensão por lá. E a gente descobre muita história, geografia e da história de vida de um dos principais escritores de suspense que o mundo já teve. Ô, Bruno, sabe o que é interessante? É como a gente é movido por um mistério, né? Como a gente quer Exatamente. saber, e acho que isso move também o Jan. Jan era movido por... ninguém acreditava mais na história. Ninguém queria fazer aquilo. Nem a polícia investigar a morte. Já tinha esgotado. Aí o Jan coloca o serviço em primeiro lugar, vai fazer a investigação, abre os arquivos do SIG, as cartas que tocava, a investigação que tinha começado, e escreve um belo livro. Não, e aí entra um outro ponto que, assim, o livro é lançado, eu acho que em 2021, se eu não me engano, tá? E o assassino, não, começo de 2020, lá na Europa, o livro é lançado. E no meio de 2020, eu acho que é agosto, o cara é preso, o que eles indicavam ali Isso, como sendo isso. o assassino e que acaba sendo confirmado, assim. Então, além de tudo, tem um pós-livro, né? Tem uma coisa que acontece depois do livro ter sido publicado e que coroa a situação, assim, né? De, bom, o Stig estava indo no caminho certo e é um caso que, Olha só, eu achei uma história maravilhosa, porque primeiro tem o trabalho dele de investigação, depois tem o Stig Larsson, que era um cara muito famoso na Suécia. Depois que ele morreu, os livros dele ficaram ainda mais famosos. E no centro disso está uma investigação sobre um chefe de poder assassinado. Misteriosamente, até hoje não se sabe, só se desconfia de quem matou ele, mas não se sabe. E também ele foi morto na década de 80. Foi o primeiro chefe de Estado na Europa a ser assassinado no exercício do cargo. sim. Sim, sim, exatamente. É, o
homem, né, que eles julgam ter sido o assassino, né, já tinha morrido. Então eles encerram o caso, na verdade, Uhum. dizendo que uma pessoa que já morreu tinha sido a que provocara tudo aquilo. O Mas assassinato, se não fosse o trabalho do Jean, ninguém lembraria. não, era uma história morta já, assim, né, e até, Sim, nem a até polícia, julgam, policial. julgam como uma parte de que talvez fosse um caso já que não haveria como tu processar aquela pessoa mais, né, pelo tempo que havia se passado já. Então é um fato bem interessante. E o Olaf Palme, a cena toda do assassinato é uma coisa muito interessante que é muito bem descrita no livro, né? Ele tá saindo do cinema com a esposa, passa um cara Isso. atrás dele, dá o tiro e ele simplesmente cai e morre. E a esposa fica ali tentando chamar a atenção das pessoas, mas mesmo tendo muita gente, tendo várias pessoas que dizem ter visto, né, tendo sido testemunhas oculares, era uma multidão que ficava difícil de tu identificar de quem tinha sido o Sim. disparo, né? E aí E outra coisa, tem toda uma questão dentro do livro que o Stig já tinha construído para as investigações e o Jean consegue estruturar elas dentro do livro, que assim, muitas pessoas e até países ou organizações, melhor dizendo, tinham o interesse do Olof Palme morto, né? Então ele coloca dentro do livro isso. ali, por que que a África do Sul gostaria de ter matado, que o Olof Palme Ah, tivesse morrido? Ah, é isso e isso. Quem poderia ter feito isso pela África do Sul? E aí ele bota lá também mais os detalhes. Isso daí fala inclusive, de. ele vai para a África do Sul. Ele vai para a Sim, África do Sul. sim, Vai em todos os lugares que tem uma relação com a extrema-direita. A extrema-direita, ele não é que culpa, culpa, né? Porque o Stieg Larsson estava investigando algo relacionado à extrema-direita, a ascensão da extrema-direita. O Olof sim. Palme provavelmente foi morto por isso. O Olof Palme é um cara de centro, centro-esquerda, e a extrema-direita não aceitava isso. Sim. Sim, sim. Lá nesses países nórdicos, né, principalmente a Noruega, existe uma luta bem forte de extrema direita contra a Né? esquerda ali, né? Tem em 2011 teve um outro atentado terrorista que foi numa ilha, se eu não me engano, e mataram 70 e Sim, ficava poucas doido. pessoas, É, isso. e quem praticou O cara foi foi de extrema condenado à direita. prisão perpétua. O Exatamente, cara foi exatamente. condenado à prisão perpétua. Matou só jovens em férias. Era um Era encontro uma, de jovens da igreja, né, que ocorria naquela ilha, isso. se eu não me Era uma engano. espécie de colônia de férias. Era uma espécie de colônia de férias. Sim, É que exatamente. ali tem um problema sério, que é o seguinte, ó, resquícios do nazismo. Sim, Ali teve, por exemplo, a Finlândia foi invadida pelos nazistas. A Noruega invadida pelos nazistas. Tem um resquício do nazismo ali. e como isso é E ali, interessante, né? Esse fato geograficamente assim de está que perto da Alemanha. exatamente como esses lugares onde teve uma população nazista, né, onde o nazismo realmente se estabelece, são lugares que Uhum. ainda hoje a população tem um resquício dos ideais nazistas, né? Mesmo depois de tudo que Exatamente. aconteceu, Olha é, a é, Áustria. exatamente, né? A Áustria. A Alemanha tem uma extrema-direita muito forte também, A né? própria Alemanha, sim, os neonazistas, Sim. neonazistas, novos nazistas. Eles têm um partido lá, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu, o Sim. partido se mantém, né? Então, assim como se Na mantém. Inglaterra tem um país, na Inglaterra tem um país de extrema direita. Sim, Logo a Inglaterra, quase foi invadida pelo Hitler, quase. exatamente.
E tem, eu acho isso muito estranho, assim, né? Porque a Eu também população já acho. teve uma, como é que eu vou dizer, já construiu uma, já viu tudo que aconteceu, tudo que aquilo Um ideal. gerou, né? E mesmo É, assim isso se mantém, né? Dessa maneira, né? É é algo que é muito assustador. inacreditável. Eu entendo o lado Inacreditável. de que muitos dos que estão ali nisso são netos de ex-nazistas, né? De pessoas que foram da Sim, SS, por exemplo. Então, tem essa parte, mas aí, não, o ciclo humano faz tu evoluir, né? E isso é uma coisa claro. que realmente lá Ô, persiste Lino, muito. te pergunto, a gente não deveria aprender com a história? Deveria muito, né? Mas é assustador ver como ela se repete, né? De tempos em tempos. Quem, Ela se repete quem muito, né? sabe a gente mostre para essas pessoas. Eu acho que falta, inclusive, leitura. Com certeza, Leitura. com certeza, com certeza. Tu vê um exemplo muito claro para mim, cara. Muda só o objeto, tá? Mas um exemplo muito claro para mim é a questão da pandemia, porque tem um livro maravilhoso da Lilia Schwartz que conta a história da gripe espanhola, inclusive falando Sim, que a gripe eu não tenho foi esse livro aí. espanhola, né? Eu tenho também ele, eu sou Não, só apaixonado porque pela ela é escrita dela. espanhola, Sim, sim, eu sim, tenho esse pô, livro. vou chegar lá. Li, li, Cara, ela vira gripe espanhola porque a Espanha era neutra durante a Primeira Guerra e mas ela ela é não, americana. não, e ela era neutra durante a Primeira Guerra e ela é um dos únicos países onde os jornais davam notícias Podia publicar. neutras, sem se vestir ao lado dos nazistas ou ao lado dos aliados Isso. para fazer as notícias dela. Então, ela é a primeira que começa a noticiar sobre a gripe, que chegou muito provavelmente através dos americanos. E os americanos não noticiavam nos Estados Unidos sobre a gripe e os alemães não noticiavam na Alemanha e nos países onde eles estavam sobre a gripe, com Estava medo em do que guerra. as famílias dos soldados iriam achar daquilo Isso. e de que a popularidade da guerra, de a guerra estar acontecendo, fosse afetada e obrigasse eles a fazer uma retirada por causa da gripe. Então, ninguém noticiava sobre ela. E a gente viu agora, sim, exatos 100 anos depois, com a pandemia, de novo, a briga entre um lado e outro pela gripe, né? Dizendo veio daqui, veio dali, e a luta, e um monte de desinformação, como lá nos anos 1920. Ah, Então, cara, mesma 100 anos coisa. depois, a mesmíssima coisa acontecendo do mesmo jeito, só muda o objeto. Né? Exato. Não era a guerra, era a questão política e financeira dos países que estava afetando ali, mas ninguém queria que aquilo fosse noticiado da maneira correta. Cara, inacreditável. Inacreditável que isso tenha sido repetido. Teve a primeira revolta da vacina aqui no Brasil, em 1907. Depois, durante a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, que, como tu disse, provavelmente saiu do exército americano. E como as pessoas não queriam se preocupar com aquilo, a Espanha, que era um país livre, podia noticiar, noticiou. E aí se instituiu gripe espanhola. E aí, assim, no livro tu lê, né, que tem muita negação, ninguém queria se vacinar, ninguém iria, enfim, enfrentar, encarar a doença. Era mais fácil negar. E tem uma coisa interessante ali, e de fato, o nosso presidente, o Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. Mas ele já estava doente antes. E no livro fala isso. É a Lilia Schwartz e a Heloísa Stalin. Exatamente, exatamente. A história da revolta da vacina também é sensacional, né? De Um quase pouquinho uma antes. gentrificação, né? Acontece ali para expulsar as pessoas Isso. da beirada da cidade, de perto da praia, para conseguir fazer edifícios e condomínios e tudo mais. Isso também lá nos Um anos 1920. E essas pessoas vão indo pouquinho antes, para o lugar, vão indo para 1907.
Isso, vão indo para os morros, vão construindo as favelas Sim, daí, então explica muito de como se formou tudo aquilo do Rio de Janeiro, né? É isso. sensacional essa história aí também. É muito. Mas a gente tem que falar em um outro episódio sobre esse livro da Lilia Schwartz aí, que é fabuloso também. Pode ser E próximo. podemos fazer no próximo já. E essa história do Olaf Palme, né? Ele tinha uma importância pro governo, pro momento que o mundo Para estava vivendo, que era moderação, muito forte, né? a moderação. Ele era um Dizem, moderado. o Jan Stoklasa fala no livro que nas anotações do Stieg Larsson, o Stieg se refere ao Olaf Palme como o homem que ele mais idolatrava, assim, né? Ele era extremamente fã do Olaf Né? Palme. O assassinato é uma coisa que machuca muito o Stieg, né? Dentro das cartas que são Hum, transcritas ali, dá para ver isso, que ele fica completamente sem chão quando recebe a notícia, sem acreditar naquilo. O Stig era repórter, né? Ele era um repórter investigativo, um jornalista investigativo, cobria esses casos, assim. Então, é uma coisa, se tu vê o escritor vivenciando isso e a maneira como ele se descreve, e como ele fala do Olof Palme, que é uma história que não chega muito aqui pra gente, né? Como a gente está muito distante geograficamente, é uma história que não é muito retratada ou muito falada, seja no Brasil, seja na América do Norte também, assim, é uma coisa meio que a gente não sabe as minúcias como sabemos de outros casos ou de outros grandes políticos, né? sabe que eu gosto dos livros do Stieg Larsson, que eu O mais quê? gosto? Diga. É que são livros de ficção, claro, mas também tem um contexto histórico aí muito interessante. As, Eles são uma ficção histórica quase, né? Um suspense histórico, assim, isso, né? isso, porque tem, como eu disse, tem resquícios do nazismo, tem assassinato, tem mistério, tudo que a gente gosta como entretenimento. Só que, Exatamente. infelizmente, não é só entretenimento, é vida real. Não é Exato. só entretenimento, é vida real. É o que ele diz lá. Muito, muito, muito. E a própria morte do Stieg Larsson foi considerada suspeita, né, durante algum tempo, É, e o Jan Stoklasa aborda isso no livro também, e fala que ele realmente deve ter morrido, dá ali 100% de certeza quase, de que o Stieg deve ter morrido mesmo de um ataque do coração, de um infarto fulminante, porque os exames dele já não vinham bem e ele tinha muitos registros da família dele disso ter acontecido, sim. muitos parentes que E morreram também de infarto, né? tem uma outra coisa que é que reforça a ideia é que o Stig era tabagista, Também, fumava, era um fumante inveterado. sim, sim. E o, Então isso também pode estar associado, né? mas aí entra aquilo que a gente estava falando no último episódio, de que o, tudo acaba virando teoria da conspiração, né? Sabiam que ele era É, um repórter investigativo, sabiam que ele investigava coisas bem cabeludas, digamos assim, e, e aí fazem logo viram essa história de uma forma como, ó, uhum. realmente tem algo suspeito aí. Quiseram silenciar Stieg Larsson e Isso. mataram ele, né? É, E eu gosto muito disso nos livros, que eles mostram o lado assim, não, eu tô te falando que isso aqui aconteceu, eu tô mostrando essa teoria da conspiração aqui, eu tô dando esse meu relato de algo que tá no imaginário da população aqui, mas esse outro fato aqui que vocês estão falando e tá indo dentro da mesma construção, esse outro lado aqui não é verdade, tá? Esse outro lado aqui é mentira. E isso daí me passa uma credibilidade na literatura ou nos filmes que eu acho muito legal, muito interessante, porque se algo tem. Se o. Como é que eu vou dizer? O,
o diretor tá vendo que aquele fato ali que ele escolheu é um fato que dá pano para manga, que ele pode explorar bem, que a questão da teoria da conspiração é algo que vai fazer o filme dele alavancar, a chance dele pegar e criar mais duas, três teorias da conspiração sobre o mesmo assunto é muito grande, né? E quando tu te priva disso, tu diz, não, eu vou contar só a história verdade e vou mostrar por que que as outras não são verdade também. O negócio vai a um patamar, para mim, muito mais alto, assim, né? Tanto da qualidade de escrita como do próprio compromisso do escritor com a verdade, né? Eu acho isso muito importante nos livros. Vou te falar do título do livro, O Homem que Brincava com Fogo. Acho muito adequado. Muito, O muito, homem que muito, muito. o Stieg Larsson brincava com fogo, né? Muito, muito, Que era muito, um muito, cara de que todos os jeitos, né? fazer investigação é algo que tu brinca, a gente diz, brinca com fogo, põe a mão na cerca elétrica, te incomoda, basicamente isso. E eu Exatamente, né? achei o título muito apropriado. E aí tem uma outra parte, que aí é uma dúvida que eu tenho contigo, tá? Que já foi jornalista, né? É jornalista e já pesquisou muitas coisas para reportagens tuas. O Stig era um cara que ele era repórter e ele vivia a reportagem, né? Ele era um cara que não a impressão que eu tenho lendo o livro e depois indo buscar mais coisas sobre a vida dele, assim, é de que um cara que ele era jornalista 100% do tempo da vida dele, assim. Isso é uma coisa que consegue se medir? Vocês conseguem ter essa ideia, assim, de aqui chegou, a partir dessa hora eu vou ser pai, ou eu vou ser empresário nas minhas outras coisas, eu Pois vou é, frear isso. Tem como dosar isso? teria, mas a gente não tem, infelizmente. Porque a nossa geração, Bruno, a minha, pelo menos eu, media a qualidade do meu trabalho pela quantidade de horas que eu trabalho. Sim, Então, assim, ó, a gente sempre, infelizmente, a gente sempre põe o trabalho em primeiro lugar e a família em segundo. Não deveria ser assim. Aí falam muito assim, ó, jornalista adora a história de sangue. Não, não, não. Jornalista gosta de histórias e interesse público. Nosso papel é esclarecer. News, que é o termo em inglês, é novidade. Então, o que é novidade para o público é para nós também. O nosso dever é contar as coisas. E o Steve fazia exatamente isso. Ele descobria histórias e contava. Só que uma hora deu um problema. Trabalhei demais, fumou demais. sim, uma hora a saúde cobra, né? Co- Inevitável isso, né? É, uma hora de pagar conta. Ele, É, infelizmente, pagou a vida dele. Cara é, brilhante, e deixou muitos fãs, assim, eu acho até o trabalho né? literário dele é um trabalho de muita qualidade, né? Porque já tinha experiência, já falei várias vezes aqui no nosso podcast, que eu sou mega fã de jornalistas que escrevem. E ele já tinha toda uma experiência com a escrita pelos jornais, pelas revistas, mas ele foi muito pouco tempo escritor, né? Ele tem 3 livros, ele não conseguiu terminar a série dele, que seria a obra-prima dele, né? Então E isso é uma dor muito interessante, forte. é interessante, Bruno, que ele ficou mais célebre, mais notável depois que ele morreu. A Exatamente. partir da morte dele, infelizmente, a partir da morte dele, ele despertou mais atenção. Então, as pessoas passaram a ler mais, o filme, inclusive, Sim. o homem que não amava as mulheres foi feito depois da morte dele. Exato. Filmaço.
Os livros são fabulosos, assim, né? Dá para ver muito a diferença de escrita dele pro homem que fez os livros depois, né, da trilogia, é a série Millennium, né? Ele escreve os três primeiros e os Isso. outros três outro escritor faz. Mas cara, que pena que ele não escreveu mais coisas, assim, porque eu sou É, fascinado pela maneira como ele escreve. É um cara, hoje eu escrevo também, né? E é um cara que me ensina muito na literatura. Até bom, vou reler a série agora para aprender alguns detalhezinhos ali que ele tem que é importante, né? Que são fenomenais, assim. Para vocês terem noção, tá? O livro sai no Brasil, a primeira impressão do Homem que não Amava as Mulheres, que é o primeiro livro da série primeiro, Millennium, sai no Brasil em 2005 e o Stig já tinha falecido em 2004. Então é um livro que sai 2004, um aqui ano antes. já com um já póstumo, né? E o livro 2 da série se chama A Menina que Brincava com Fogo, que dizem que é o melhor livro da série, né? Eu gosto dos três, para mim os três são fabulosos, mas o primeiro é o mais apaixonante, assim, ele é muito surpreendente. Mas então tem uma relação até do nome, do título do livro do Jan Stiklasa com o segundo da trilogia Millennium aí, com a menina que brincava com fogo também é sensacional. Então é isso, Daniel. Semana que vem estamos de volta aí para bater mais papo com o pessoal. Ótimo. Vamos, Então semana que vem é a bailarina da morte. vamos falar sobre a bailarina da morte na semana que vem, então. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e lembrando vocês, o recadinho de todo o fim de podcast. Nos mandem e-mail lá no crônicasdamafia@gmail.com com o que vocês estão achando aí, críticas, elogios e também com dicas ou pedidos de outros livros que vocês desejam que a gente aborde aqui, livro, filme, série. Ah, falando em série, antes de encerrar, o livro sai no começo do ano de 2020 aqui no Brasil, e no mesmo ano saíram duas séries, tá? Aqui no Brasil, uma na Netflix e outra na Globoplay, sobre o assunto, tá? Eu gostei mais da Netflix, que é a que eu tenho o nome gravado aqui na cabeça, que é Assassinato do Primeiro-Ministro, tá? É aquelas séries, não pro Isso. lado, é uma série mais dramática, né? Ela é encenada, toda filmada, né? Sim. Em set, não é aquelas séries com imagens da época, mas eu gostei muito. Então, quem quiser e gostou da história, quer saber um pouquinho mais, o livro é muito melhor do que a série, mas pode assistir lá no Netflix, Sempre, né? Assassinato do Primeiro-Ministro. Sempre, o livro é sempre melhor, né? Sempre, 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 sempre melhor. O Então é livro isso, galera. costuma ser mais completo. Não, e tem mais espaço para imaginação, né? A gente consegue É, trabalhar a nossa mente criando as cenas, ao invés de já ter elas prontas ali na nossa frente com a série. Tá bom, galera? Semana que vem estamos de volta aí. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.